Ai, Bom dia, oitavo ano. Vamos continuar com o sistema endócrino, tá certo? Quando eu achar o botão de compartilhamento. Achei. Está cá. Vamos ver se a gente termina esse bendito hoje, ok? eu quero logo terminar essas provas, professora. Falta Quero logo. pouco, Góis, falta pouco. E tirar alguma Dezembro, nota Ele acabou boa. de fazer as provas. Tô pensando nas as outras. primeiras provas. Ele já quer os simulados finais. Falta realmente pouco. A gente vai passar umas atividadezinhas aí para vocês fazerem como trabalho. Então, vocês vão ter que responder, gente, porque ela vai valer uma pontuação, tá certo? Mas eu tô pensando em fazer uma provinha oral daquelas, tá ligado? Fazer aquelas perguntinhas básicas. É melhor, professora. Porque é rápido, entendeu? Só que o problema é que alguém falta ou demora demais para responder. Eu queria fazer a provinha oral com outro assunto, que eu acho que tem mais coisinhas para perguntar. Esse aqui, ele é difícil para fazer prova oral, porque ele é muito técnico. Deixa eu colocar aqui a Débora. Então, eu reconheço a dificuldade desse assunto. Ixi, eu me lascava tanto nesse assunto na faculdade, Jesus. Eu só vivia com um livro para cima e para baixo. Esse assunto é difícil? Eu também. É porque ele tem são muitos hormônios com muitas funções que eu achava parecida, por exemplo, principalmente os hormônios de tireoide. Eu achava parecida. E a professora era muito... Não era uma boa professora, né? Então, eu dependia muito do livro. E os livros que tinham dessa disciplina lá na escola eram livros muito complexos para mim, tá entendendo? Como eu não tive uma boa base na escola de anatomia, não tive base nenhuma, porque eu nem estudei anatomia na escola, nunca. Então, a única anatomia que eu estudava na escola era a educação sexual, e só estudei no ensino fundamental, porque no médio eu não tive. Minha educação foi... Professora, Aí eu tinha muita dificuldade. Eu quase reprovei, fui para recuperação, fui para a final, que é uma ré-ré, né? Tem a recuperação e tem a ré-ré. Eu fui para ré-ré. Histologia. Fui para ré-ré. A sorte que mudou de professor. Aí o outro professor que entrou era bom. Ah, não sei porque a outra professora saiu, eu não me lembro. Acho que a gente parou aqui na ocitocina. Aí quando entrou o outro professor, ele era bom. Aí deu uma diferença danada, sabe? A pessoa pensa que é só o livro, mas o professor faz uma diferença. Aí consegui passar, mas mesmo assim passei na final, se não me engano. Oi, Matheus, fala aí. quando você disse que estava com dificuldade desse assunto, que a senhora disse que a senhora foi para Ré, sobre o assunto que a senhora vai dar sobre não sei o que do corpo humano, a senhora vai dar amanhã, essa aula? Então, não, porque provavelmente eu quero terminar hoje e, se der, eu vou fazer uma atividadezinha aqui rápida e amanhã será a correção, mas eu quero começar o assunto de educação sexual na quinta. Eu vou roubar aulas de ética para adiantar o assunto, porque falta pouco tempo para nossas aulas acabarem. Aí, eu vou roubar aulas de ética e só vou dar ética, o conteúdo de ética na véspera. Só que eu não sei se eu vou roubar essa semana, porque eu estava querendo fazer uma aula sobre consciência negra. Eu estou querendo. Aí não sei se eu vou roubar essa semana, porque é uma semana especial. Vocês viram que a gente não vai ter feriado, mas não se chateiem nem nada, que é o calendário da pandemia. Mais para frente a gente vai ganhar esses dias em formato de férias. Então, para a gente é melhor ter a aula nesse momento e acabar certinho como tem os planos da escola, tá certo? Então, não se estressem com isso, mas a gente não vai deixar de conversar um pouco sobre. Aí, vocês querem que a gente traga alguma coisa na quinta ou por vocês possam seguir no conteúdo de ciências? Pode seguir aí. Pode seguir em Eu ciências? segui. Então, eu Pode seguir, prefiro a professora. gente ter tranquilidade para o conteúdo de ciências e eu deixo a aula de ética. Aí eu escolho algum tema para a aula de ética final, para a gente pensar aí. Eu vou pensar num tema que combine com o final de ano, com esse ano turbulento, alguma coisa assim. Legal, para a nossa aula de ética já vai ser o tema da última prova, do simulado, tá? O trabalho vai ser discussões. A aula de ética, normalmente eu não faço trabalho, né? É mais pelas discussões de vocês, mas essa sala não tem nenhum problema com isso, porque todo mundo aqui fala bastante. Então, não será nenhum grande problema. E a frequência também não é um grande problema. Então, a prova de ética ela vai ser mais por questões burocráticas do que outra coisa. Então, vou seguir com ciências, tá certo, gente? Que nós temos poucos dias e o assunto de educação sexual é grande, certo? Que são 3 assuntos. Corpo humano não, sistema reprodutor feminino e masculino, aí vem
métodos contraceptivos e, por último, as DSTs. Então, são 3 grandes assuntos que eu quero dar até o final desse ano, tá certo? Então, eu vou roubar muitas aulas. A ocitocina, eu falei para vocês, né, que é um hormônio muito importante. Ele promove contrações do útero, então ele é injetado na mãe quando ela não consegue entrar em trabalho de parto sozinha, então ele promove a contração muscular, né, do útero e também das glândulas mamárias. Então, eu falei para vocês, né, que tem mãe que escuta o chorinho do bebê e já começa a vazar leite e tal. Falei que é um hormônio muito bom para a gente, né, principalmente quando a gente está doente e chama ou quer alguém perto, alguém da nossa confiança, a gente tem aquela sensação agradável de melhora. A questão dos pesadelos que passam quando a gente ia para a cama dos nossos pais, né? E aí eu também falei aqui do T3 e do T4, né? E da calcitonina. O T3, ele estimula o metabolismo, né? E aumenta a taxa de respiração. Quem tem T3 em excesso tem hipertiroidismo, eu acho que eu também falei disso, né? Aí fica hiperativo e suando, tem perda de peso, fica nervoso, agressivo, né? Os olhos assim arregalados e tem aquele crescimento aqui no pescoço, né? Quem tem esses hormônios em grande quantidade, certo? O hipertiroidismo. Ai, que calor. E o hipotiroidismo, né? Deficiência na produção desses hormônios, né? Do T3 e T4, né? Pode ser causado devido à carência de iodo na alimentação. Hoje a gente adquire iodo através do sal de cozinha, tá certo? Esse elemento químico ele foi adicionado lá em 97, 98, porque muitas pessoas estavam com essa doença, então o governo usou como estratégia isso, adicionar ao sal de cozinha, porque toda comida praticamente leva, e a gente ia ter a ingestão de iodo, né? Ele é parte constituinte desses hormônios, inclusive, né? E a destruição autoimune da tireoide. Essas são aquelas doenças autoimunes, né? A própria doença da tireoide, que algumas pessoas, infelizmente, desenvolvem também, mas também tem tratamento, tá certo? Consequências de quando você tem hipotiroidismo, que foi o que eu tive, né? Diminuição do metabolismo celular, então o seu gasto energético cai. Logo, qualquer besteira que você come, você engorda, porque o seu corpo não está mais trabalhando. Então, você fica economizando aquela gordura no corpo, porque ela não foi gasta. Aí acaba ganhando peso, né? A professora de vocês pulou para pesos que ela nunca achou que chegaria. Bradicardia, né? Que é desaceleração dos batimentos cardíacos, aí isso vai fazer a gente ficar uma pessoa mais calma, mais preguiçosa, né? Inchaço, também tive bastante, inclusive tive até um problema com isso. E também dá o bosse em alguns casos, aí eu não cheguei a ter pelos exames, tá certo? Porque o meu foi muito tratável, muito no início. O hipotiroidismo na infância, olha o nome da doença, gente. Cretinismo. Não é bacana o nome dessa doença? Eu achava muito engraçado, né? É um quadro que se caracteriza pelo comprometimento do crescimento dos ossos, dos dentes e do retardo, e acontece às vezes retardo mental. Hoje é muito difícil, graças a Deus, esse tipo de doença, por conta dos avanços da medicina, dos postinhos de saúde, dos exames feitos nos bebês, né? As mães observam muito mais as coisas e pesquisam, então isso hoje é bem mais raro. A gente tem mais na fase adulta por problemas da vida, tá certo? Muitas vezes hipotiroidismo, hipertiroidismo, não é nem falta de iodo nem nada, são situações de estresse, ou novidades na vida, ou você não está conseguindo acompanhar o ritmo do próprio ambiente onde você vive. São coisas externas que acabam afetando o nosso interior. A calcitonina já é mais simples, né? Ela atua diminuindo a quantidade do íon cálcio, né, do sangue, e aumentando a concentração desse íon nos ossos. Então, ela tira um pouco do cálcio do nosso sangue e direciona para os nossos ossos, que, óbvio, precisam muito mais. Concordam ou não? Sim. A gente precisa de cálcio mais no sangue ou nos ossos? Precisa. Nos ossos. Nos ossos, né? Obviamente. Claro. Então, a ação dela é hipocalcemiante. Então, ela diminui o cálcio no sangue para aumentar nos ossos. Então, o hormônio calcitonina, gente, ele atua no cálcio do sangue, no cálcio dos ossos. E é autoexplicativo, né? Quando você vê a palavra calcitonina, você já vê que é uma doença ligada ao cálcio. É um hormônio ligado ao cálcio, tá certo?
a produção de cálcio. A gente tem as nossas paratireoides bem aqui ao lado da nossa traqueia, tá certo? Nós temos 2 de cada lado, atrás da glândula tireoide, certo? Ela produz os paratormônios. Esses paratormônios, eles são responsáveis pelo aumento de cálcio no sangue. Então, se você tiver com pouco cálcio no sangue, eles vão aumentar. Então, eles ajudam a calcitonina, tá certo? E retiram o cálcio dos ossos também, né? Transferindo para a corrente sanguínea. Então, ele tem a ação exatamente contrária da calcitonina. A calcitonina retira do sangue e direciona para os ossos. O paratormônio retira dos ossos e direciona para o sangue. Tá certo? Então, esses dois professora, eles agem... então fica um loop infinito de tira do osso, bota no sangue, tira do sangue, bota no... Exatamente. Isso. O termo é bem esse, né? Loop infinito do sangue saindo do osso, indo para o cálcio saindo dos ossos, indo para o sangue. É sim, né? Para manter o equilíbrio do nosso corpo, né? Normalmente, quando a gente fala de equilíbrio, a gente sempre vai ter ciclos. Quando esse equilíbrio ele fica estagnado, né, a gente normalmente morre. Era o que a minha professora de ciências dizia. Quando a gente entra em equilíbrio, a gente morre. Equilíbrio total é o sinal de morte. Então, os dois eles têm que estar em níveis normais. Então, normalmente, quando a gente faz exames, a gente faz exames de calcitonina e de paratormônio para ver se eles estão trabalhando juntos ali numa equipezinha organizada. Temos as danadas das suprarrenais, essas até que vocês conhecem bem, né? Porque produzem hormônios que a gente gosta muito, adrenalina e noradrenalina, tá certo? A localização delas é muito fácil, o próprio nome já diz, suprarrenais. Então, elas ficam em cima dos rins, tá certo? Aí aqui a gente tem as descrições, não é? De partes dela. E principalmente os hormônios mais importantes que elas produzem, tá certo? Elas produzem o cortisol e a aldosterona, também produzem a epinefrina, que também a gente chama de adrenalina, né? E a neropinefrina, que é a noradrenalina. Então, na região mais externa, a gente produz esse cortisol, tá certo? E a aldosterona, que são hormônios mais ligados a estresse. Aí a gente lembra um pouquinho lá do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Então, na parte de fora, produz mais esses hormônios ligados ao estresse. E na parte de dentro, que a gente chama de medula, produz os nossos conhecidos adrenalina e noradrenalina, tá bom? A adrenalina também pode ser chamada de epinefrina, gente, que é um antialérgico muito poderoso. Quando alguém está morrendo com uma crise de alergia, imediatamente o médico taca ali uma adrenalina ali e a criatura sobrevive, tá certo? Teve um amigo do meu irmão que foi atacado por abelhas e ele era muito alérgico e não sabia. Ele foi caminhado para o hospital nos braços de um amigo. O amigo levou ele assim, nos braços, desmaiado. Mas ele sobreviveu e agora ele anda para cima e para baixo com a pochete com injeções de epinefrina, que no caso é adrenalina, para ele aplicar nele mesmo, caso ele seja picado por alguma abelha. Isso acontece com gente que tem alergia a amendoim também. Já anda preparado. Anda preparado, que pode morrer, né? Ele teve paradas respiratórias e tudo. E uma injeçãozinha de adrenalina consegue trazer a pessoa de volta à vida. Então, algumas pessoas têm professora, se alguém tomar essa pílula de adrenalina sem precisar do remédio, a pessoa fica, tipo, como se estivesse com a sensação de fazendo algo que desperta a adrenalina? Olha, se você tomar uma injeção de adrenalina sem você... O coração vai ficar loucamente. Você desmaia na hora. Dependendo, se você tiver problemas cardíacos, você morre. Jesus! É assim mesmo. Eu conheço pessoas que aplicaram e descobriram que tinham problemas cardíacos, porque desmaiaram. Aí, quando foram ver, aí ela tornou, depois de muito tempo, aí descobriram que ela tinha um taquicardia, um problema cardíaco. Professora. Diz que se tiver problema cardíaco grave, aí morre. Oi. Soube do cara que morreu ontem afogado na praia, de infarto? Não, que praia? Não morreu ontem, morreu antes de ontem. Pois o sobrinho dele disse que acabou, ele morreu uma. Gente, não tava sabendo de nada. Eu não assisto. Se eu não me engano, ele foi salvar uma menina de 12 anos, a sobrinha dele, professora. Aí ele cansou tanto que teve um infarto. Não vai, não. Ele teve um infarto nadando. Sim. Ele conseguiu salvar a menina? Conseguiu, mas como ele cansou muito, ele desmaiou dentro d'água e engoliu muita água. Aí os pescadores foram pegar ele, mas quando chegou no hospital ele morreu.
Qual foi a praia? Vocês não sabem, né? A É praia o eu não sei Miaí, se eu dizer, não me não. engano. Mentira, o Ah, aquele Miai. Miaí ali, meu Deus do céu. É o Porque Miai de ele era cima. muito amigo dos meus tios. Aí, meus tios estão arrasados, real. Meu tio tá viajando, não conseguiu nem voltar. Ave Maria. O Miai Porque sempre, eles são principalmente o Miai de caminhoneiros. cima, né? Se tem pescador, provavelmente é o Miai de cima. Ele tem É, essas correntes que eu sempre esqueço o nome, que puxam a pessoa. É por isso que eu nado ali, minha filha. É no máximo a água até a metade da coxa, no máximo. E mesmo assim, eu sempre sinto que sou puxada, principalmente para aquele lado Lá é mais. muito forte, É. professora. É muito forte. Sempre sinto que sou puxada. Aí quando eu sinto que minha perna tá ficando fraca, eu já saio. Eu adoro me aí, mas eu respeito muito a água, né? Se ela tá me dando um Aí ele faz sinal. assim, professor, que no bombeiro ele tem esse negócio, aí ele pega, isso é na Barra de São Miguel. Ele vai de lá da beira da praia e vai até aquelas rochas lá longe. Aí depois volta. Aí isso ele faz 3 vezes seguida. Vai e volta, vai e volta. Aí É, ele tá mais treinado para essas coisas. exatamente. Ele tem uma musculatura para natação muito mais desenvolvida do que uma pessoa comum, né? Então, se ele precisar salvar alguém, o corpo dele está adaptado a nadar naquelas condições violentas. É muito diferente de nós, meros mortais, né? Sedentários pra caramba, despreparados, que vamos assim, de repente somos Minha puxados. mãe, ela já socorreu o menino que tava se afogando lá em Jesus Cristo. na beira da praia e já tava desmaiado o menino. Meu Deus, Aí eu não sei trouxe. nadar, é por isso que eu já fico logo perto, para não dar trabalho a ninguém que possa salvar outra pessoa. professora, o pior Quase é que sempre eles não acontece isso, né? Alguém vai salvar e acaba Aí, morrendo. acaba morrendo. Se não oxe, se tiver alguma boia, aí é melhor. Você vai e já fica boiando. Mas se não tem, vai fazer o quê? Chama ali. Júnior, na hora do Não dá tempo não, desespero, o cara Júnior. não Não, quer não saber, não. O precisa cara vai perder deixar tempo, que a gente vai não. morrer. Na hora lá, como diz, vocês recebem uma descarga de adrenalina no sangue, né? Eu acredito que por isso que vocês lembraram. Aí você nem pensa muito, você só entra na água e quer salvar, né? Agora, salvar uma pessoa numa piscina, num rio, é uma coisa. Salvar uma pessoa perto de uma bacia ou no mar é Agora, outra professora, coisa. no rio é outra coisa, porque o rio é todo escuro. Você não sabe o que é que tem ali naquele rio. Porque é o Rio São Francisco. Se você Era isso for. que eu ia falar. O Rio São Francisco, então, com aqueles mistérios, daqueles, né? Igual o mar, né? Tem o Meu mesmo. pai, quando ele estava fazendo o treinamento lá, ele disse que a partir de uns 5 metros de profundidade ali, tem uma correnteza aí embaixo dele que é aproximadamente 70, 60 quilômetros por hora. Se Olha, pegar meu aquela Deus do céu. correnteza ali, já era. Já A era. pessoa não vê nem a Nem o que luz, assim. atingiu, né? Ela, olha, pelo amor de Deus, minha gente, tenha cuidado na vida de vocês, especialmente os meninos que são muito vida louca. Quando vê água, né? Vocês parecem A gente que fica Professora, doido. professora, fica eu tenho louco, vão até logo pro fundão. Só tenho vontade de sair pegando e batendo em todo mundo que vai para o fundo do mar. Todo menino. E vocês começam de Não, pequenos professora, fazendo isso. ó, é assim. Meu primo, eu fico Eu puxando pelo pego, braço. Meu filho, você não vai, não. Aí eu fica lá pego e no mar. parece que nessas férias agora, o meu pai ele vai alugar um barco tem uns 3 quilômetros mais à frente, lá no mar. Pra gente pescar e tá com minhas varas de pescar. E tá pegar uns peixes de 5 quilos. Mas a gente vai estar de Manda um para pescador. nós, assim, um peixe de 5 quilos. Meu filho, o que é um peixe de 5 quilos? Eu nunca nem vi. Ô, Não tenho nem professora, roupa para isso. É o que mais tem. É o que mais tem. Pois pode trazer, né? Eu acho que eu sei mais ou menos, você mora ali na Baixa Grande, pegar um. Eu nunca nem vi um peixe de 5 quilos. Gente, isso é muito sério, tá certo? Apesar das descargas de adrenalina, vocês têm que raciocinar. Falo no sentido de salvar o outro e de entrar na água com cuidado. Em breve vocês vão estar de férias. E vocês estão presos há muito tempo por causa da EAD e do vírus. Eu nem sei se as praias vão estar liberadas, né? Porque, enfim, algumas coisas estão acontecendo aí. Professora, algumas sabe praias direito. estão liberadas. E nem estão liberadas, o povo estão invadindo. É. A gente não sabe como vai ficar essa questão da pandemia, né? O atraso nas vacinas. Pernambuco está bem. Professora, a pergunta que não quer calar. Então, A Ana já pegou o negócio das matrículas, né? Já mandou pra gente. Vai ter aula ano que vem? nós não sabemos, né? Provavelmente sim. Na aula presencial, você quer Espero que dizer, sim. né? Provavelmente sim. Com aquelas medidas que já estão nos prometendo, mas 90% sim, 10% não. agora a gente também tem medo de acontecer o que está acontecendo agora. Eu acho que
A gente só vai se sentir seguro quando tiver a vacina. Por enquanto, as coisas estão sob controle em Alagoas, mas vocês sabem como esse controle ele é sensível. Eu estou preocupada, não por Alagoas, eu estou preocupada porque os nossos estados vizinhos, eles estão em situações caóticas. E eu acho muito estranho a gente estar no meio de 2 estados que estão em caos Então, perigoso. e a gente está sadio. Na risca. Aí eu acho que estão mentindo para a gente. Tô mentindo, professora, mentira. Mas eu tenho a impressão que eu acredito que a gente vai voltar, porque as escolas estão fazendo muita pressão e tal. E aí já liberaram o ensino superior. O governador disse, né, que ele ia liberar o ensino superior, aí depois ele ia liberar o ensino médio, depois vocês, e por último as crianças. Então já liberou o ensino superior. Eu acho que no começo do ano de janeiro libera o ensino médio. Quem é que tá querendo entrar? Ah, é o Murilo. E a gente Sim, também, agora. logo em seguida. Então, sim, que nós vamos voltar é óbvio. Eu acho que esse ano não vamos mais, né? Toda semana eu tenho esperança, mas agora já é dezembro. Não acho, não, que a gente vai voltar esse ano. Agora já é praticamente meu aniversário, que já me dá Minha presente. esperança acabou faz tempo. Já acabou faz tempo, foi? Ah, não vou Ei, mentir, não, para vocês. Eu tenho esperança até o começo desse mês. Todo Mas mês eu ninguém tenho tem mais esperança. esperança, não, professora. Eu tive Tem nada. esperança até... Foi alguém dessa sala até que tirou a minha esperança. Professora, pelo amor de Deus, não vai voltar mais esse ano, não. Aí, quando eu falei que ia voltar, alguns de vocês tiveram medo. Né? Eu não quero que volte. Alguns disseram. Mas acho que agora, porque é hipocrisia, né, gente? Um monte de gente nos bar sem máscara, no show sem máscara e a gente assistindo aula em casa, né? Professor, no bosque ontem, teve um cara de gente e ainda teve... Professora, no bosque, Tava tudo sem tava máscara. misericórdia, Beleza, tava tanta Vitória, gente. beleza. Nos estados da minha prima foi lá. Tanta gente, professora, tanta gente. Que O misericórdia. Jonathan, professora, postou no Isso foi Instagram. o Jonathan. Eu vi o Jonathan postando no Instagram, você viu? Além de tudo, o lixo, né? Então, gente, professora. são muitas coisas. E qualquer pessoa que sabe contar, que acompanha os casos de coronavírus na prefeitura, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma pessoa que, inclusive, morreu e não foi notificado que a pessoa morreu. Olha. Aí você soma os casos totais e os casos que deram lá. Se você for fazer uma soma, tem um post da prefeitura muito interessante. Faça uma soma lá. Dá a entender que não teve nenhum caso nesses últimos dias, mas teve, gente. Se você fizer a conta lá, teve. Ah, então, por causa das eleições, os dados foram mascarados. Porque aqui dá Isso é para mascarar. propina. É propina. Só que Pernambuco não dá para mascarar, porque como Pernambuco está de pernas para o ar, nem tem como mentir, porque todo mundo está vendo, né? Aqui, a gente ainda tem como mentir. Aí, eu acho que a gente pode voltar, mas o ideal era a gente ter cuidado, né? Mas eu tenho medo ao mesmo tempo, porque até no mercado eu vejo gente querendo entrar sem máscara. A gente aí eu aqui vou de roupa de astronauta. Eu vou no salão de máscara, aí ninguém tá de máscara. As pessoas meio de máscara me olham feio. O povo fica com raiva, né, professora? Que a pessoa tá de máscara. Raiva. Vamos E a ver, pessoa já vai fica tocar. Eu não sentida. terminei a aula, vocês sempre me distraem. É porque então, nós mas é as pessoas ficam com raiva. Eu tenho muito medo da escola, gente. Eu vejo vocês esquecem muito do uso da máscara. Vocês não, mas os mais velhos, né? Um sexto ano da vida, tirar a máscara para tirar foto, ou dizer que não está respirando. Todo mundo respirando, ai meu Deus. Ai. A máscara às vezes é abafada, às vezes. Um pequeno tira porque está se sentindo abafado, aí acaba contaminando 5, 6 colegas que às vezes nem é da sala dele. Aí os que estavam se protegendo. Mas às vezes acontece isso, usando a máscara, às vezes. Ô, professora, antes de começar as aulas, a gente tem que ir no médico para saber se a gente está com coronavírus ou não pegou. Isso fazer porque quem pegou tem risco de pegar de novo. Depois de 2 meses a imunidade baixa. Enfim, tem várias coisas para a gente voltar. Vocês entendem que não é só abrir as escolas e voltar. A gente até quer. Principalmente os professores de cálculo. A gente quer muito, mas a gente tem medo. Por nós e por vocês também, porque eu também sou um ser humano, eu também tenho medo, eu também posso ficar doente. Quando eu tive a suspeita, minha gente, eu quase morri só pelo medo, né? E ficar em casa, 15 dias trancado, que eu fiquei no quarto, foi uma das piores coisas da minha vida. E o meu pai, professor, que teve meu pai e minha madrasta, e eu sozinho não peguei, graças a Deus. Graças a Deus. É muito ruim ficar trancado em casa, minha gente, nunca queiram ter essa experiência, é horrível, ficar no quarto, minha mãe dá a comida por baixo da porta.
Nossa. Horrível, horrível. Eu abaixei o colchão da minha cama, não tinha o que fazer, eu ficava doida de dia, doida de noite, porque não dormia, tomava remédio para dormir à noite. Pense. E eu não estava doente, né? Fui fazer o teste e não tinha Eu nem tava como. com suspeita. Enfim, vamos lá. Então, gente, a gente tem a epinefrina e a epinefrina, que é a adrenalina, e a noradrenalina, né? A gente já tem um conhecimento sobre esses hormônios, um aumenta, né, as taxas de açúcar, contração muscular, batimento cardíaco, e o outro cuida justamente em estabilizar tudo isso. A gente já estudou um pouquinho lá em sistema nervoso, tá certo? Então, são velhos conhecidos nossos, fora que a adrenalina é uma palavra que a adolescente adora repetir, né? Então, a gente nem precisa entrar em tantos detalhes assim. Para a gente concluir, pâncreas, além de ser um órgão, a gente estudou no sistema digestório e também tem função de glândula, né? Ainda mais glândula mista, porque ele tem função endócrina e exócrina. Endócrina, porque ele lança substâncias no sangue, como a insulina, por exemplo, e exócrina, porque lança substâncias no meio externo, como o suco pancreático, né, que é um importante digestivo, né, ou até enzimas digestivas. Algumas pessoas, né, que perdem o pâncreas não produzem mais essa enzima, então vivem à base de medicamentos pelo resto de suas vidas para promover a digestão. Medicamento caríssimo, né, de R$2.000, a caixa com 30. Eu acho que eu já até falei para vocês de uma pessoa que eu conheço que vive assim. O pâncreas, ele produz uma insulina, né, que aumenta a permeabilidade da membrana à glicose, então ele trabalha, né, com essas concentrações de açúcar no nosso sangue. Diabéticos têm que estar fazendo a aplicação de insulina, porque o pâncreas dele não produz em quantidades suficientes, tá certo? O glucagon, ele tem o efeito inverso da insulina, ele controla o excesso de açúcar, ele retira o açúcar. Então, a gente sempre tem hormônios, tá certo? O que faz uma função e o que faz justamente o contrário dessa função. Nesse caso, a gente tem os hormônios insulina e glucagon. Então, ele estimula a transformação, né, da glicose, tá certo? Ele tem ação hiperglicemiante, ele aumenta as quantidades de glicose no sangue, ao contrário da insulina, que diminui, tá certo? E ele é produzido por células alfa. A gente tem diabetes, né, a doença mais comum. A gente tem diabetes do tipo 1, que ela causa, né, redução das células beta do pâncreas, o que leva a uma diminuição da produção de insulina. São aquelas pessoas que precisam estar aplicando insulina no corpo diariamente. E temos a diabetes do tipo 2, que ela reduz o número de receptores de insulina, né, nas membranas das células. Parece que esse tipo 2 aqui, a pessoa não precisa estar aplicando insulina, mas a diabetes tipo 2 ela é bem agressiva também. E por último, a gente tem as gônadas. Gônada é o nome das glândulas sexuais, inclusive isso vai cair na prova oral, vai ter no outro assunto também. Nos homens, nós temos os testículos, que produzem o hormônio testosterona, tá certo? E sobre ele também agem os hormônios FSH, que é o folículo estimulante, que produz espermatozoides, e o LH, que induz a produção de testosterona, que também é um hormônio. Então, nos homens, a gente tem os testículos, e temos o principal hormônio masculino, que é a testosterona. Nas mulheres, a gente tem o ovário. E nós temos os mesmos hormônios dos homens, o folículo estimulante, que é o FSH, e o luteizante, e os hormônios femininos, progesterona e estrogênio, tá certo? Também produz isso. Não se preocupem, porque isso aqui a gente vai estudar bem melhor lá no conteúdo de educação sexual. Não vou entrar também nos pormenores deles, por conta de que a gente vai ver lá, tá certo? Aqui a gente tem alguns exercícios, mas eles são de marca X, então eu não vou fazer eles. Queridos, são exatamente 9h47, a gente já vai ter que terminar a aula mesmo. Não vai dar tempo de passar a atividade hoje, eu vou passar a atividade amanhã. Será que dá tempo de eu escrever ela hoje? Tenho 2 minutos, não vai dar. Amanhã eu escrevo a atividade e a gente responde juntos, tá certo? Eu vou preparar essa aula em PDF e vou mandar para vocês. Vou mandar até com exercícios já tem gabarito os exercícios, tá certo? Porque já serve para vocês darem uma estudada. Beleza? Beleza. Tchau, queridos. Daqui a pouco eu tô Tchau, mandando tchau, Não vou tchau, fazer tchau. chamada hoje, tá certo? Porque eu extrapolei o horário. Mas tudo bem. Só tirar print. Faltaram só 4 pessoas. Tira aí um print. Vou tirar uma foto. Que é mais rápido para mim.
Beleza? Tchau, tchau, galera. Tchau, Vamos tchau. falar agora com uma... Tchau.